Nação flamenguista, fim de Mundial para o Flamengo, né? O Flamengo perdendo para o Bahia de 4-2, foi um grande jogo. O torcedor do Flamengo não está triste, né? Claro, a gente sabe que poderia ir um pouco mais longe, principalmente se tivesse pegado um grupo melhor, mas bola para frente. Flamengo agora voltando para o Brasil, né? Concentrando suas forças agora no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Tem algumas notícias aí, umas não tão boas e outras boas, né? Por exemplo, está confirmada a lesão aí de Pulgar, né? Vai ficar aproximadamente ali de 2 a 3 meses, pessoal, fora dos gramados. Mas pelo outro lado tem a volta de La Cruz, está recuperado. Tem a saída de Gerson confirmada, né? Muito se fala que pode ser até para o time de Jorge Jesus. E mais uma vez o Zenit tomando na tarraqueta, né? Como a gente sempre diz, né? Será que Jorge Jesus vai jogar um balde de alga fria aí no time aí do Zenit? E também tem José Boto aí fazendo algumas declarações que o Flamengo não vai ficar parado. O Flamengo vai se reforçar sim, até porque a tendência é perder Gerson, né? Perder o Pulgar aí por alguns meses, né? E o Flamengo precisa de reforço, né? Até porque o Flamengo está em competições importantes, né? Como Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, né? E competições essas que o torcedor flamenguista sabe que tem condições de ganhar, pessoal. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo volta mais forte do Mundial, né? Não só psicologicamente, mas também financeiramente. Os cofres do Flamengo bastante recheados, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para a ESPN Brasil, link tá na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Um abraço ao fã do esporte ligado aqui em mais um Sport Center. A gente segue aqui em Miami nessa cobertura do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Quem não está mais por aqui é o Flamengo. Delegação rubro-negra acabou de decolar, voo fretado, 82 lugares, o maior luxo possível, assim como foi na vinda, voltando agora para o Rio de Janeiro. A equipe ficou mais de 24 horas digerindo a eliminação para o Bayern aqui em Miami por conta de logística, reserva de voo fretado e tudo mais. Só deixou a cidade aqui no estado da Flórida na noite desta segunda-feira. Eliminação no domingo, noite de frustração, lamentação, mas também de um pouco de resignação aqui na Flórida antes de voltar ao Brasil. Os jogadores passaram em silêncio na porta do hotel, estávamos lá para conferir essa despedida dos Estados Unidos, atenderam a 3 ou 4 torcedores que estavam ali na porta, poucas selfies, poucos sorrisos, pouca interação, um semblante um pouco mais fechado, não exatamente de raiva, mas um pouco de frustração. Quem nos contou como foram essas 24 horas pós-eliminação para o Bayern foi o diretor de futebol do Flamengo, José Boto. Em entrevista exclusiva aos canais ESPN, também Disney Plus, ele nos contou o pós-eliminação, os planos para a sequência da temporada e como o Flamengo pretende utilizar a premiação, o dinheiro no mercado de transferências para reforçar o clube para os próximos meses na temporada 2025. Vamos ouvi-lo agora aqui de forma exclusiva dentro do Sport Center. Há um ambiente por parte dos jogadores de não satisfação, porque eles sentiram que poderiam fazer um pouco mais, mas por outro lado também sabiam o que tinham à frente, a equipa que tinham à frente, e isso faz o sentimento de dever cumprido, mas com a responsabilidade de sabermos que temos que melhorar. Para finalizar, uma grana considerável pela campanha no Mundial. O torcedor pode acreditar que com esse dinheiro do Mundial a janela vai ser melhor? E para que posição? Não, a janela vai ser aquilo que necessitamos. Não é gastarmos dinheiro só porque temos, mas vamos com certeza melhorar a equipa em coisas que nós já tínhamos pensado. O Mundial não nos trouxe nenhuma coisa nova naquilo que são as nossas preocupações, e é isso que nós vamos fazer, é melhorar a equipa, melhorar o elenco, sabendo que este elenco já é muito bom e não há necessidade de fazer nenhuma revolução. Meia, um ponto, atacante, o que dá para falar para a torcida? Talvez um meia, um ponta e talvez um atacante ou 2 pontas, vamos ver. Tá então a palavra do diretor de futebol do Flamengo, José Boto, esclarecendo muitos pontos desse pós-mundial do Flamengo. O Zé Boto só não quis falar sobre o futuro de Gerson, mas o que a gente pôde apurar por aqui é que o jogador está praticamente de saída. Resta saber agora para onde. O Zenit, por e-mail, sinalizou que pretende pagar a multa de 25 milhões de euros para tirar o jogador do Flamengo. Mas o Al Nassr da Arábia Saudita, que deve ter Jorge Jesus no comando, o time de Cristiano Ronaldo, sinalizou por telefone a José Boto que também enviará uma proposta que
querendo pagar esses 25 milhões de euros para ter Gerson nos próximos dias. Decisão agora nas mãos do jogador. O Flamengo entende que isso não é mais um problema do clube, quem quiser pagar vai acabar levando, entende que o ciclo de Gerson de fato está chegando ao fim no rubro-negro. Problemas do Flamengo, Pulgar, lesões e o descanso dos próximos dias. O jogador que sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito, só deve voltar a jogar daqui a 2 meses, saiu daqui do hotel em Miami de muletas. Então, problemas e indefinições do Flamengo nesse retorno ao Brasil após o Mundial de Clubes. A gente segue por aqui, trazendo todas as informações do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Valeu, Pedro Ivo Almeida, meu vizinho, muito obrigado. Falando do Gerson, Elton, a gente sabe, teve aquela redução na multa, o valor dele está mais atrativo para as equipes que têm dinheiro, né? Então, o Al Nassr entra na briga contra o time russo, que estava já interessado, o Zenit. E cabe, então, ao Gerson decidir. Ele se despediu dignamente, jogando bem no Mundial, foi um dos melhores jogadores do Flamengo, né? E aí cabe a ele, então, decidir para onde ele vai. Porque quem pagar a multa leva e ele vai decidir, né? O fato é que não permanece mais, né, no Flamengo. Isso já está definido. Agora ele precisa apenas decidir para qual país ele vai. O Zenit chegou primeiro e imagino, Edu, que tenha dado a palavra, né, o seu staff, a negociação toda, inclusive, envolveu o clube russo. Chegou ao Al Nassr, que traz alguns atrativos para ele. Primeiro, voltar a trabalhar com o Jorge Jesus. Segundo, tem a possibilidade de jogar com o Cristiano Ronaldo. Terceiro, vai para um mercado que talvez te dê a possibilidade de jogar mais vezes do que o campeonato russo. A gente sabe que a Rússia está proibida, né, de disputar competições internacionais. Existe esse bloqueio também que pode fazer com que ele perca a competitividade pensando em Copa do Mundo. Tudo bem que o Renan Lodge reclamou, né, que a gente está jogando aqui na Arábia Saudita e não é convocado, mas a gente sabe que o Ancelotti ele vai continuar observando o Gerson, já que convocou ele para os 2 últimos jogos da seleção na última data FIFA. Pensando por esse lado, Edu, se for possível escolher, de fato, se não for quebrar a palavra, se não for realmente, não vou usar a palavra traição, né, já falando ela, porque eu acho que não seria o caso, mas se for uma mudança de rota aí que não era previamente acordada, eu acho o mercado saudita melhor do que o russo nesse momento. Para ele, inclusive, em todos os sentidos. Mas é um jogador que a gente já sabe, né? Voltando à frase inicial, não permanece no Flamengo. O Flamengo vai ter que seguir sem o Gerson mais uma vez, né? Já passou por essa situação numa outra oportunidade, numa situação, inclusive, que era um técnico que trabalhou com ele, que era o Sampaoli, queria ele no Olympique de Marseille, ele acabou deixando o Flamengo, foi para a França, não fez uma primeira temporada até boa, né? Mas na segunda já caiu de rendimento e retornou para o Brasil. Agora tem a chance de novo, pela terceira vez, né, de sair do futebol brasileiro para jogar fora do país, ou na Europa, mas aí com essas limitações, ou na Ásia, né, jogar na Arábia, para tentar uma competitividade maior, pensando em Copa do Mundo. Pois e essa chance de voltar a jogar com o Jorge Jesus, acho que isso pesa bastante, mais a seleção. Vamos aguardar a decisão do Gerson. Sai direitinho. Então... é possível criticar a estratégia do Flamengo? Eu não consigo criticar a estratégia do Felipe Luiz porque... Eu já tinha falado antes, ele não ia abrir mão da forma que ele tinha escolhido de jogar com esse time do Flamengo. Ele não ia abrir mão. Eu acho que ali faltou entendimento dos próprios jogadores na hora que o Bayern já tinha encaixado a marcação em cima, sabe? Só que ali também foram 9 minutos, né? E ali já estava 2-0. Mas, não, o Felipe Luiz não ia abrir mão da forma de jogar. Eu acho que, na minha visão, eu mudaria no intervalo, sabe? Mas aí, enfim, sou eu falando daqui, mas eu mudaria no intervalo em relação, por exemplo, ao Arrascaeta, que de costas já estava com um pouco mais de dificuldade de conseguir fazer as jogadas, e ali poderia ser um jogador com a imposição física maior. Mas assim, no estilo de jogo, eu já sabia que ele não ia abrir mão, e eu consigo entender perfeitamente a forma que ele foi jogando, e aí o que eu falo, o Flamengo, eu vou repetir o que eu falei na primeira hora.
O Flamengo cometeu os erros nos gols, sim, mas foram erros provocados pelo Bayern. Condicionados pela marcação que o Bayern fez em cima do Flamengo. Por isso que os erros foram cometidos. Mas... vamos lá, eu fico pensando, eu tô fazendo uma grande terapia com vocês aqui. Porque com o Fernando Diniz, a gente tinha essa mesma cautela. O Fernando Diniz vai ganhar e vai perder de acordo com os ideais dele. E tem gente que vai criticar, tem gente que vai elogiar, mas a gente meio que entendia porque isso é muito enraizado. Agora, se o Renato Paiva tivesse entrado aberto, vou de peito aberto, vou pegar o PSG e tomo um ataque, a gente não estaria quebrando o pau no Renato Paiva aqui? O gol não saiu por uma casualidade. Então, o Flamengo ia ficar ali, até pela característica do time, saberia também jogar dessa forma, e a maneira do Felipe Luiz... É isso aí também, eu concordo, pessoal. Felipe Luiz, no segundo tempo, como ele viu que o Bahia encaixou sua marcação no Flamengo, ele poderia ter mudado um pouco de estratégia, né? Não ter continuado, né? Jogado nas pontas, quebrado essa bola, né? Acho que o Flamengo teria dificultado mais esse jogo. Ok, a gente sabe que é um dos adversários do que os times brasileiros pegou, o mais forte pegou o Flamengo, né? O Fluminense não pegou um tão grande, que é o Inter de Miami, que é Inter de Milão, que é muito ruim. O Palmeiras pegou o Botafogo, mas na proporção do jogo, esses times estão mais limitados a jogar, então ele joga mais fácil. Ele não tem característica de sair jogando, né? Felipe Luiz não quis mudar a sua filosofia de jogo, infelizmente. Se o Flamengo tivesse jogado como o Botafogo, como o Fluminense, talvez tivesse até vencido, até porque o Bahia não criou situações, o Flamengo que lhe ofereceu, né? A verdade é essa, né? Já estava consolidada. O torcedor do Flamengo tinha confiança porque em vários jogos e jogos grandes o time respondeu bem, inclusive contra o Chelsea. Então, no lugar do Felipe Luiz, também não teria feito diferente. Para mim, a estratégia de jogo foi correta. O que o treinador poderia entregar para o time, ele entregou. E do outro lado, tinha um adversário superior. É preciso reconhecer isso. Mas o principal que o Flamengo precisa fazer agora é um balanço muito positivo da participação no Mundial de Clubes. Eu vejo como uma participação praticamente irretocável do ponto de vista de plano de jogo e trabalho do treinador. O Flamengo jogou bem em todos os jogos, inclusive contra o Bayern de Munique, dentro das suas possibilidades. Na fase de grupos, jogando dessa maneira, ganhou do Chelsea, um adversário que também pressiona na frente, que tem intensidade. O trabalho do Felipe Luiz chamou a atenção de várias partes do mundo, inclusive na Europa, onde ele já é conhecido pela sua carreira como jogador. Então, o Flamengo precisa tirar um saldo positivo e o torcedor rubro-negro precisa valorizar o que o Flamengo fez, porque na minha visão, mesmo tendo sido eliminado nas oitavas, o Flamengo foi o time brasileiro que melhor jogou futebol no Mundial. E jogou com protagonismo, jogou seguindo suas ideias. Deu azar de pegar o Bayern de Munique, mesmo se classificando em primeiro. Então, tudo que o Flamengo poderia fazer, dentro das suas possibilidades e condições, foi feito. Então, eu vejo que fica a lamentação, sim, porque tinha condições de ir mais longe, mas, por outro lado, eu valorizo. Não é de se glorificar, porque o título não veio, um clube como o Flamengo sempre compete para ganhar, mas de se valorizar tudo que o Flamengo fez nesse Mundial. A gente tem uma tela também com os números do Bayern, que a gente pode colocar aqui na tela para ilustrar melhor o nosso debate, Pedro. Porque vamos dar uma olhada, olha, do posicionamento dividida, Pedro, no sentido de assim, para mim, não mudou absolutamente nada do jeito que eu vejo o Flamengo. O Flamengo vai voltar para a América do Sul, ninguém viu essa derrota do Flamengo falando assim, não, eles não são isso tudo, não. Para mim não muda nada, o Flamengo continua sendo bicho-papão, continua mantendo respeito. Eu fico imaginando talvez o que poderia ter sido diferente de história no Mundial, sabe? De talvez da estratégia específica para o Mundial para talvez dar uma outra resposta na competição, no sentido de seguir a competição mesmo, sabe? De ter esse gostinho por um tempo a mais. Mari, eu acho que esse exercício que você faz é interessante, até a primeira pergunta que você joga para os amigos aí no estúdio, mas eu acho que flerta muito com a situação de que o Flamengo foi eliminado por conta de erros dele. O Flamengo não foi eliminado por conta de erros dele, isso para mim é muito simplista. O Flamengo foi eliminado porque do outro lado era o Bayern.
Se não fosse um erro forçado por dentro, seria outro tipo de erro, sabe? Se não fosse um erro no escanteio. A gente está falando de Kimmich, a gente está falando de Harry Kane. O Jailson lembrou, né? 70 e tantos minutos tendo que pressionar. O Flamengo fez o Bayern se importar com o jogo até meados de segundo tempo. Se a gente não olhar para o nosso quintal e não entender o tamanho disso, ficar achando que tudo tinha que ganhar do Bayern, por que não ganhou, onde é que errou, o erro está no Flamengo, não, era o Bayern do outro lado. Onde está o ajuste para o Flamengo tentar ir mais longe? Para mim, está fora do alcance dele. Ajuste se o Bayern fizesse o que fez ontem no jogo contra o Benfica, na terceira partida da fase de grupos, que aí não seria o Bayern, seria outro time no cruzamento, o chaveamento seria outro. Aí o papo seria outro. Se a gente estivesse aqui hoje falando que o Flamengo foi derrotado pelo Benfica porque tentou implementar a sua ideia de jogo, que está enraizada ali e executou mal, e o Benfica é um time inferior, ou pelo menos igual, aí a gente poderia estar tendo outro papo. Aí foi um lado do Flamengo. Tem muita coisa que fugiu do alcance do Flamengo. O que estava ao alcance do Flamengo, vitória na estreia, ele fez. Se impor contra o Chelsea, muita gente não achava isso, 3 gols virado no segundo tempo, um atropelo no segundo tempo, ele fez. Poderia ter feito aonde? No terceiro jogo? Talvez. Time principal, mas teve que mesclar, o time mesclado que era superior ao Los Angeles FC e não finalizou bem, esbarrou ali na trave e tudo mais, poderia, era da conta dele, mas seria o mesmo primeiro lugar, seria o mesmo jogo contra o Bayern. Contra o Bayern não estava na mão dele, é isso que as pessoas às vezes acham que estão insistindo numa situação de que o Flamengo, pela sua estratégia, perdeu. Não, qual é a outra estratégia então que daria certo? O Flamengo tem um jeito de jogar. Se ele muda a estratégia, fala, Mari. Não, eu acho que essa conversa, e eu tô aqui, eu não sei nem a minha própria opinião nesse momento, tá? Tô aqui construindo com vocês. Eu acho que isso, as opiniões do Mundial, elas estão muito baseadas com o que a gente vê do que o outro faz. Então, o Botafogo ganhando do PSG pode ter dado até inconscientemente uma confiança pro Flamengo jogar com o Chelsea, ou pra torcida se empolgar contra o Chelsea. Só que se o Botafogo conseguiu parar o PSG, dá pra opinião pública, pro torcedor, que o Flamengo poderia ter montado uma estratégia para também parar o Bayern, entende? Essa associação como se fosse lógica, sabe? Mas aí eu acho que talvez seja até o nosso papel, meu, do Breler e do Jailson, explicar por que não é tão simples quanto parece. O time do Botafogo, ele não se apresentou contra o PSG pela primeira vez na temporada, ou pela primeira vez desde o ano passado, se defendendo em bloco baixo, esperando o momento certo para sair. Não foi a primeira vez que o Botafogo fez isso. Quando que a gente viu o time do Felipe Luiz se defendendo em bloco baixo, com uma linha de 5, uma linha de 4 e um homem na frente, se defendendo para sair? Então é diferente. O Botafogo, em alguns momentos, foi treinado para isso. E ele pegou um dos momentos de treinamento, uma das ideias de jogo que ele já tinha colocado em prática e colocou em prática contra o PSG. Claro que a gente está sempre olhando para o lado, tanto que a gente vai para o jogo contra o Chelsea, naquela de que será que o Flamengo pode vencer? Porque a gente compara a primeira rodada, boa atuação do Palmeiras contra o Porto, boa atuação do Fluminense contra o Europeu, vitória do Botafogo, aí tem a vitória do Botafogo contra o PSG na véspera, então a gente fica na comparativa, opa, será que o Flamengo também vai vencer o Europeu? E ele vence. Só que o desenho de jogo, a ideia do que o Botafogo já fez várias vezes nos últimos meses é totalmente oposta ao que o Felipe Luiz fez várias vezes nos últimos meses. Felipe Luiz, então, deveria fazer 2 treinos, correndo o risco de ter um time que nunca se defendeu assim, não está preparado para se defender assim. Aí eu acho que o atropelo era maior e o papo aqui seria que o professor Pardal quis mudar tudo que vinha fazendo no último ano só porque era o Bayern. Aí o papo seria outro. Aí talvez eu fosse virar e falar, por que o Felipe fez isso? Se a filosofia dele é outra. Eu ontem, sinceramente, o Abel também estava no 360 com essa questão, e aí eu devolvo para vocês até com uma pergunta, ô Mari, então, tá bom, não tinha que ter sido assim, desse jeito A. Qual era o jeito B, então? Mas que não seja esse, vai se defender em bloco baixo, porque o Flamengo do Felipe Luiz não faz isso. O Felipe Luiz falou desde antes do Mundial. A primeira entrevista dele aqui nos Estados Unidos, ele falou sobre isso. Na segunda também, na terceira também, na quarta também. Os jogadores também falaram sobre isso. Eu em nenhum momento achei que o Flamengo fosse ficar de bloco baixo. Primeira bola do jogo é o Plata pressionando lá em cima, ponta esquerda. Segunda bola do jogo é o Gerson subindo um pouco mais. O Flamengo deixou muito claro onde ele queria jogar. Só que quando chega com a bola para tentar sair jogando, está da pressão colossal. O Bayern induz a bola a sair por dentro para morder 4-5 a Arrascaeta. O Bayern induz o Luiz Araújo a tentar jogar por dentro. O Bayern induz uma série de erros que o Flamengo comete, porque não tem o experimento, não tem o costume. O Arrascaeta vai girar todas as bolas e achar um passe de qualidade no futebol brasileiro e sul-americano. No futebol europeu não é que ele não tenha nível, talvez ele não tenha costume, ele tivesse que ter um pouco mais de enfrentamento para gerar esse costume, gerar esse... Sabe, a gente vai melhorando quando a gente é profissionalmente, quando a gente é testado em alto nível. Se você ficar participando de comentário raso todo dia, se um dia for tipo de uma opinião mais embasada, você não vai estar preparado. Se você tiver comentário embasado todo dia, por mais que você não seja o melhor, você vai estar um pouco
pouco mais preparado para quando te pedirem uma opinião embasada. Então acho que isso em todas as áreas foi o que aconteceu com o Flamengo. E o Felipe é muito feliz quando ele senta e não tenta reinventar a roda. O Bayern é muito superior. São melhores. Perdemos e ponto. Eu acho que esse é talvez o cerne da conversa. O que o Felipe deveria ou poderia, ou aqui a gente com o resultado pronto, outra coisa é o que esse Flamengo... Se esse Flamengo consegue fazer isso, esse Flamengo conseguiria ser um time retranqueiro, entende? Entendi. Eu acho que talvez é isso, se ele conseguiria. O que eu já tinha te falado antes. Não. Não consegue? Pra mim, não. Pra mim é diferente até do que o Pedro falou. Eu até citei o do Renato Paiva, que tinha sido o exemplo que a gente tinha conversado antes, que o Renato Paiva conseguiria fazer isso, como conseguiu fazer, de colocar os 3 volantes. E a gente também falou aqui que ele não deveria fazer isso contra o Palmeiras. Não é ser engenheiro de obra pronta, mas até a torcida, enfim, até o Textor, né? A gente já viu aí a repercussão do que deu. Não gostou, mas pra mim o Flamengo não conseguiria fazer essa questão do bloco baixo. Eu concordo com tudo que o Pedro falou ali, e a única situação que eu levanto é a mesma que a gente já conversou. O Luiz Araújo, por exemplo, ele subiu muito de nível e ele acabou conseguindo lugar no time titular. Né? Automaticamente que ele conseguiu fazer isso, o Felipe Luiz perdeu um Pedro em alto nível que se lesionou e tudo mais, e o Pedro foi caindo de produção. Ele precisava arrumar um lugar no time. O que ele escolheu fazer? O Luiz Araújo, se você for parar para ver, ele tinha que estar no lado do Plata, ao meu ver, tá? E o Arrascaeta fazendo a meia com o Gerson. Só que, na hora de recompor, e aí já tá falando em relação ao jogo contra o Bayern também. Sim. Na verdade, nem só contra o Bayern, né? Na hora da recomposição defensiva, o Arrascaeta ele não consegue marcar. Então, o que ele aproveita e ele faz? Luiz Araújo, vem aqui, você consegue recompor. Você vai jogar aberto, João. Pois é, nação, o Flamengo retornando ao Brasil, né? Flamengo que agora vai se preparar para as competições aqui do futebol sul-americano, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, com alguns problemas, né? Mas Flamengo é Flamengo, né, pessoal? Pulgar vai ficar de 2 a 3 meses afastado dos gramados. O Flamengo podendo não, vai perder Gerson, podendo perder Wesley, mas o José Boto já deu a letra. O Flamengo vai no mercado. O Flamengo vai contratar alguns jogadores, até porque o Flamengo ganhou ali mais ou menos 150 milhões de reais nesse Mundial de Clube. Poderia ter ganhado mais, né? Uma coisa que a gente debateu depois do jogo do Bahia, pessoal, justamente o que a mídia discutiu aí, né? Sei que muitos estão dizendo, não, Felipe Luiz era para ter mudado sua estratégia, era para ter pegado uma fórmula ali para fazer uma retranca, né? Não ser tão agressivo. Pessoal, se você perguntar de 10 a 10 flamenguistas se você tá triste porque o Flamengo perdeu, todos vão dizer que tá. Agora, você mudaria o estilo de jogo só porque era o Bahia? Você pode perguntar que nenhum vai dizer que mudaria. Teria que ter jogado do mesmo jeito que o Flamengo jogou. Uma coisa não quer dizer que não aconteceu erro. Aconteceu. Algumas jogadas não poderia ter acontecido? Não poderia. Por exemplo, as 2 jogadas de Luiz Araújo. Primeira quebrada de bola que cai no pé do cara, ele não conseguiu tirar com força. Segundo, o drible. Ali não tem nada a ver com estilo de jogo de sair jogando. Ali foi erro individual. Mas o demais não teria que ter mudado. O Flamengo jogou, perdeu, mas perdeu jogando como o Flamengo sempre vem jogando. Não importa o adversário. Ok? A gente sabe aqui que no futebol brasileiro o Flamengo é mais dominante, né? Mais dominante, né? Não tem... como é que a gente pode dizer? Não tem enfrentado tanta dificuldade na saída de bola. Isso é um fato, né? Pegou uma equipe que é qualificada, pegou uma equipe que sabe marcar alto, pegou uma equipe que os caras são craques, os caras dão espaço justamente no meio para você morder a isca. Isso é um fato. Mas o Flamengo fez certo. Eu garanto, como o repórter aí falou. Se o Flamengo muda seu estilo de jogo e perde para o Bayern de Munique, estava todo mundo criticando. Chamando de professor Pardal, porque foi que mudou contra o Bahia, estava com medo do Bahia. Isso aí faz parte. Mas em nenhum momento Felipe Luiz teve medo. Felipe Luiz manteve seu padrão de jogo, sua filosofia, suas ideias. E por isso que Felipe Luiz, pessoal,
que já está sendo especulado na Europa. Porque todo mundo percebeu suas ideias de jogo. O placar influencia? Influencia um pouco, né? Mas todo mundo sabe que o Flamengo é bem inferior ao Bahia. Que o Bahia é um grande time. Para mim é o time que vai ser campeão. E todo mundo vê as ideias de jogo de Felipe Luiz, né? Todo mundo fazendo elogios. Elogios esses merecidos, né? Temos que ser realistas, né, pessoal? Não é porque o Flamengo... Por exemplo, Fluminense e Palmeiras são os dois times brasileiros que estão no Mundial de Clubes, né? Desses dois times, quem jogou mais futebol do que o Flamengo? Quem foi que encantou? Qual desses dois times? Me cite aí o DNA dessas duas equipes. Qual é o futebol? É um futebol ofensivo? É um futebol de marcação? Qual é o DNA? Eu garanto que você não vai saber responder porque não tem um DNA. Ok, o Fluminense ganhou do Inter, do Internacional, que para mim é um time péssimo. Pode botar esse time aí para jogar o Campeonato Brasileiro. Se ele terminar entre os 10, eu duvido. Eu duvido que ele não termine entre os 10 primeiros. Fraco. Time fraco. Fez uma retranca ali, né? Na verdade não foi uma retranca como aquela que o Botafogo fez contra o PSG, né? Mas Renato Gaúcho é um cara inteligente, sem sombra de dúvida, é um cara experiente. Ele sabe o que tem na mão, as peças que tem na mão. A parte ofensiva, muito poucas peças, né? Diga-se de passagem. Para você ver quem decidiu foi um menino que veio do Fortaleza, o Hércules, né? O Cano, o Ares, né? Que é um bom jogador. Mas muito poucas peças na criação. Então ele armou um time ali para se defender, sair em um contra-ataque e deu certo. O Palmeiras não podemos analisar, até porque ele não pegou um time ainda, né? Não posso analisar o Palmeiras com do Palmeiras e Porto. Palmeiras em Al-Ahly. Palmeiras e Botafogo, né? Que o Botafogo se jogou na retranca. Não posso analisar. Vamos analisar o Palmeiras depois do jogo Palmeiras e Chelsea. Aí a gente pode analisar. Mas para mim, Palmeiras também não tem um padrão de jogo. O único que tem um padrão de jogo hoje é o Flamengo, pessoal. É o Flamengo de Felipe Luiz. A mídia não está impressionada, a mídia europeia não está impressionada com o trabalho de Abel Ferreira. A mídia não está impressionada com o trabalho de Renato Gaúcho. Não, a mídia está impressionada com o trabalho de Felipe Luiz. Suas ideias de jogo, sua filosofia, seu jeito de trabalhar. E isso estão impressionados. Suas mudanças táticas. Teve, né? Durante o Chelsea teve isso, né? Então a mídia está impressionada, né? Que bom, né? Que bom, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários. Mas antes, peço aí para você se inscrever no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.